Que a bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo e com a tua família, guiando cada passo do caminho. Que Jesus nos rodeie com a sua presença, indo à frente para abrir caminhos, protegendo as nossas costas e permanecendo ao nosso lado, tanto à direita como à esquerda. Que o sangue de Cristo seja um escudo poderoso sobre as nossas vidas e lares. Senhor, colocamos tudo em tuas mãos, pedindo-te que nos guies em todas as áreas da nossa vida. Aproxima-nos do que é para o nosso bem e afasta o que não vem de ti. Declaramos que rejeitamos toda inveja, maldade, armadilhas e planos contrários à tua vontade. Que todos os obstáculos, confusões e qualquer obra de acidentes sejam anulados e clamamos para que a tua mão poderosa nos guarde e nos livre de todo o mal. Repreendemos em nome de Jesus qualquer medo, opressão espiritual, inveja ou intenção maligna. Pedimos que a tua proteção e a tua bênção estejam sobre nós, os nossos filhos e o nosso lar. Tudo o que está fora do nosso alcance ou além da nossa visão e controlo, colocamo-lo sob a tua custódia, confiando que tu és fiel para nos proteger, que a tua paz e cuidado estejam sobre cada lar. Esta noite quero trazer à memória o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Certamente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor, que é a minha esperança, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Confia em Deus. Mantenha a tua fé e partilha esta mensagem com quem amas. Que a direção, proteção e bênção divinas estejam sobre a tua vida. Amém. Quero partilhar contigo 4 lições que podem transformar a tua vida. Seleciona o que ouves. Alguma vez paraste para pensar no que não deverias ouvir? Não permitas que palavras negativas ou destrutivas façam parte da tua rotina. A informação carregada de tristeza, pessimismo e desespero pode roubar a tua paz interior. Cuidado com aquilo que consome a tua energia e a tua tranquilidade. Há quem passe horas a absorver más notícias, alimentando preocupações. Em vez disso, foca-te no que Deus promete para ti. Acra. Jesus está ao teu lado hoje, estará amanhã e continuará a guiar os teus passos. Se Ele está contigo, não há razão para temer.
Lembra-te que a presença de Deus é verdadeira e as suas promessas nunca falham. Como ensina a Bíblia, não se inquietem por coisa alguma. Apresentem os seus pedidos a Deus em oração. Confia nele e protege-te de influências negativas que possam afetar a tua fé. Segue os caminhos de Deus. A obediência aos princípios divinos é o caminho para a prosperidade. A palavra de Deus declara: feliz é aquele que se deleita na lei do Senhor e nela ama de dia e de noite. Muitas vezes, o que parece ser uma boa escolha pode enganar-nos. É essencial ouvir o que Deus quer dizer em vez de seguir conselhos humanos que nos afastam do seu propósito. Se Deus te pede que perdoes, fala. Se Ele diz que confies, obedece. Estas ações abrem portas a bênçãos. Se procuraste a guia divina e Ele te mostrou o caminho, permanece nele. Evita alternativas que te desviem da direção que Ele te deu, porque a verdadeira prosperidade está em obedecer. Mesmo que isso signifique renunciar aos teus próprios planos, confia que Deus sempre sabe o que é melhor para ti. Não permitas que outros limitem a tua fé. Não te deixes influenciar por aqueles que nem entendem ou não acram no que Deus te revelou. Há pessoas que não estão no mesmo nível espiritual e podem tentar distrair-te do teu propósito divino. Embora enfrentemos críticas, é fundamental manter o foco no que Deus nos chamou a fazer. Não percas tempo a ouvir opiniões que contradizem a vontade de Deus para a tua vida. Confia na proteção divina quando vives alinhada com Deus. Ele envia anjos para lutar as tuas batalhas. Estar conectada a Ele significa ter acesso a um poderoso suporte celestial. Embora surjam desafios e ataques, Deus promete a sua proteção constante para aqueles que estão do seu lado. Reconhece as pessoas que também caminham com Deus e procura estar perto delas. Há força e sabedoria em andar junto de quem partilha a mesma fé. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai, peço-te que derrames as tuas bênçãos sobre cada pessoa que ora comigo agora. Que as tuas promessas se cumpram sobre aqueles que permanecem fiéis a ti, Senhor. Toca cada coração com a tua graça, cobre-o com o teu favor e elimina qualquer barreira que tente impedir o seu progresso. Clamo em nome de Jesus para que toda dificuldade nos negócios, toda barreira pessoal ou espiritual se desfaça neste momento. Que qualquer desafio ou oposição seja superado pela tua autoridade e poder. Declaro canceladas todas as maldições, palavras negativas, invejas ou ações malignas contra esta vida. Que as mentiras, calúnias, maldições ou intenções contrárias sejam anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, cobre cada pessoa, a sua família, as suas relações e abre caminhos de graça e prosperidade. Oro também para que qualquer doença, seja física ou emocional, seja vencida em teu nome. Declaro saúde completa sobre cada um que busca a tua ajuda. Restaura, Senhor, as emoções, os pensamentos e até os momentos difíceis do passado. Traz a tua paz e renova a confiança no teu cuidado. Perdoamos a quem nos fez mal e declaramos liberdade de qualquer peso ou rancor que nos prenda ao passado. Afirmamos que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Que venham promoções, avanços, vitórias, favor e novas oportunidades. Concordo em fé com cada petição e clamor feitos neste momento no poderoso nome de Jesus. Amém.
Pai amado, agradecemos-te por ouvires as nossas orações e pela tua constante presença nas nossas vidas. Confiamos que tudo o que colocamos nas tuas mãos está a ser cuidado com amor e perfeição. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que saiamos deste momento de oração renovados, fortalecidos e confiantes no teu propósito para nós. Louvamo-te pela tua bondade, a tua fidelidade e pela tua graça que nos sustenta em todo o momento. Que a tua luz brilhe nas nossas vidas e nos guie em cada passo. Em nome de Jesus, concluímos esta oração com gratidão e fé, acrando que o melhor ainda está por vir. Amém e amém. Partilha esta mensagem. Termino pedindo-te que partilhes esta mensagem. Assim como Deus nos abençoa, devemos aprender a abençoar os outros. Partilhar é um ato de generosidade e amor. Não sejas como o mar morto, que só recebe e acaba estagnado. Sê como o rio Jordão, que flui da vida e por isso permanece vivo. Que estas palavras toquem o teu coração e te fortaleçam no teu caminho. Amém e amém. O chamado a ser como o rio Jordão, que flui da vida, em contraste com o mar morto, que só recebe e estagna, é um profundo convite a viver uma fé dinâmica e generosa. A bênção que recebemos não é um fim em si mesma, mas um meio para sermos canais dessa mesma graça e bondade para com os outros. Quando partilhamos o que Deus nos dá, sejam bens materiais, palavras de encorajamento, tempo, talentos ou simplesmente a mensagem de esperança que recebemos, não só impactamos positivamente aqueles que nos rodeiam, mas também nutrimos a nossa própria alma. A generosidade abre as comportas para que mais bênçãos fluam até nós, mantendo a nossa fé fresca e vibrante, longe da aridez do egoísmo e da inatividade espiritual. Continuando com as lições para transformar a nossa vida, aprofundemos na aplicação prática destes princípios divinos, lembrando sempre a promessa de que Deus está conosco e por nós. Seleciona cuidadosamente o que ouves e permitimos entrar na nossa mente. Já tocamos na importância de proteger os nossos ouvidos da negatividade. Aprofundemos nisto. A nossa mente é um jardim, e o que permitimos que seja semeado nela determinará o tipo de frutos que colheremos. Se constantemente ouvimos queixas, críticas, boatos, notícias desanimadoras e vozes de dúvida, a nossa mente encher-se-á de ervas daninhas. Estas ervas daninhas sufocam as sementes de fé, esperança e amor que Deus deseja plantar em nós. O mundo clama constantemente pela nossa atenção através de diversos meios, redes sociais, noticiários, conversas cotidianas. É crucial desenvolver um discernimento espiritual para filtrar o que é edificação e o que é destruição. As palavras negativas ou destrutivas não provêm apenas de fontes óbvias. Por vezes, disfarçam-se de realismo, prudência excessiva ou boa intenção para desencorajar os nossos sonhos e propósitos dados por Deus. A informação carregada de tristeza, pessimismo e desespero pode roubar a nossa paz interior se a processarmos através da lente da fé. Isto não significa ignorar a realidade ou ser ingênuos perante os desafios do mundo, mas sim abordá-los a partir de uma posição de confiança num Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias. Quando dedicamos horas a absorver más notícias, sem contrabalançar essa informação com a verdade da palavra de Deus, estamos a alimentar a preocupação e a ansiedade em vez da fé.
A Bíblia dá-nos uma instrução clara sobre que tipo de coisas devemos amar e, por conseguinte, ouvir e permitir na nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Este versículo é um filtro poderoso. Antes de permitir que uma palavra, uma notícia ou uma conversa se aninhe na tua mente, pergunta-te: é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? Tem boa fama? É virtuoso? É digno de louvor? Se a resposta for não à maioria destas perguntas, é um sinal de alerta de que deves limitar a tua exposição a essa fonte. Em vez de nos saturarmos com o negativo, foquemo-nos intencionalmente no que Deus promete para nós. As suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:20. Mar nas promessas de Deus, ouvir testemunhos de fé, nutrir-nos da sua palavra e rodear-nos de pessoas que falam vida e fé, são atos deliberados de semeadura que produzirão uma colheita de paz, alegria e confiança. A crer que Jesus está ao teu lado hoje, estará amanhã e continuará a guiar os teus passos, não é apenas uma ideia bonita, é a verdade fundamental que dissipa o medo. Se Ele está contigo, a quem temerás? Salmo 27:1. A presença de Deus é uma realidade inabalável. A sua proteção é genuína e as suas promessas nunca, jamais falham. Por isso a palavra nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Ao entregar as nossas preocupações a Deus em oração, libertamos o peso que nos oprime e abrimos espaço para que a sua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Proteger-se de influências negativas é um ato de fé e uma defesa necessária contra o roubo da nossa paz e o enfraquecimento da nossa fé. Segue diligentemente os caminhos de Deus, mesmo quando são contrários à lógica humana. A obediência aos princípios divinos não é apenas um ato de submissão, mas o caminho estratégico para uma prosperidade que vai além do material, uma prosperidade integral que abrange o bem-estar espiritual, emocional, relacional e, sim, também o material, segundo a sua perfeita vontade. A palavra de Deus no Salmo 1 declara: feliz é aquele que nem segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei má de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A chave está no deleite e na maçã na lei do Senhor, o que conduz a uma vida enraizada e frutífera. Vivemos num mundo que constantemente nos oferece atalhos ou soluções que muitas vezes contradizem os princípios de Deus. A lógica humana, baseada na experiência, na cultura ou no pragmatismo, pode parecer muito convincente e muitas vezes o que parece ser uma boa escolha de uma perspectiva mundana pode ser uma armadilha que nos afasta do desígnio divino. É por isso que é essencial não só ouvir, mas obedecer ao que Deus quer dizer, em vez de seguir conselhos humanos que, embora bem intencionados, nos desviam do seu propósito eterno.
Se Deus te pede que perdoes alguém que te feriu profundamente, a lógica humana poderia sugerir ressentimento, vingança ou distanciamento permanente para te protegeres. Mas a obediência divina chama-te ao perdão, um ato radical que liberta tanto o perdoado como o que perdoa, abrindo portas para a cura e a restauração que a lógica humana não pode compreender. Se ele diz que confies nele no meio de uma situação financeira impossível, a lógica humana poderia ditar desespero e estratégias baseadas no pânico. Mas a obediência chama-te à fé, a descansar na sua provisão e a seguir os seus princípios financeiros, o que abre portas a milagres que desafiam toda a explicação. Estas ações de obediência, embora por vezes difíceis e contrárias à nossa inclinação natural ou ao conselho do mundo, são as que verdadeiramente abrem portas a bênçãos genuínas e duradouras. A obediência não é um capricho de Deus. É o caminho que Ele desenhou para o nosso máximo bem e para a manifestação da sua glória nas nossas vidas. Uma vez que tenhas procurado a guia divina através da oração, da maçã na sua palavra e talvez do conselho sábio de crentes maduros, e Ele te tenha mostrado o caminho, permanece nele com firmeza. Evita as alternativas tentadoras que prometem resultados mais rápidos ou fáceis, mas que te desviam da direção que Ele te deu. A verdadeira prosperidade, a paz que acompanha as decisões corretas e o cumprimento do propósito de Deus na tua vida está intrinsecamente ligada à obediência. Mesmo que isso signifique renunciar aos teus próprios planos, a comodidades imediatas ou à aprovação dos outros, confia plenamente que Deus sempre sabe o que é melhor para ti. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías 55, contra 8 até 9. A obediência é um ato de profunda confiança na sua sabedoria e no seu amor. Não permitas que outros limitem ou desviem a tua fé e propósito divino. Este ponto é crucial no nosso caminhar de fé. O apóstolo Paulo adverte-nos em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Isto não se refere apenas a vícios ou imoralidade, mas também a influências que podem enfraquecer a nossa fé e afastar-nos do caminho que Deus nos marcou. Não te deixes influenciar por aqueles que não entendem, não apreciam ou simplesmente não acram no que Deus te revelou ou no chamado que colocou no teu coração. Há pessoas no nosso ambiente que talvez sem má intenção não estão no mesmo nível de compreensão espiritual ou não partilham a mesma visão. Podem tentar dissuadir-te de seguir uma direção que parece arriscada ou pouco convencional da sua perspectiva limitada. Os seus comentários podem semear dúvida, medo ou confusão. É fundamental reconhecer estas vozes e proteger a tua fé da sua influência negativa. O próprio Jesus enfrentou incompreensão e oposição, mesmo daqueles próximos a ele. Os seus próprios discípulos, por vezes, lutavam para entender o seu propósito. Se o Mestre enfrentou isto, nós também enfrentaremos. A chave está em ancorar-te firmemente no que Deus te disse e na sua palavra, em vez de procurar validação ou permissão de quem não partilha a tua convicção espiritual. Embora enfrentemos críticas, é absolutamente fundamental manter o foco no que Deus nos chamou a fazer. Não percas tempo e energia emocional a tentar convencer quem se recusa a acrar ou a entender. A tua energia deve ser dirigida para cumprir o propósito de Deus, não para o justificar perante céticos.
Se Deus te chamou a dar um passo de fé, a iniciar um projeto, a perdoar, a servir de uma maneira particular, falo com valentia, confiando que a sua aprovação é a única coisa que verdadeiramente importa. Rodear-te de crentes que partilham a tua fé e visão, que te animam e te desafiam a crescer em Deus, é um contrapeso vital contra as influências negativas. Procura a comunidade de fé que te edifica e fortalece. Lembra-te da nuvem de testemunhas que nos rodeia. Hebreus 12:1. Somos chamados a correr a corrida com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A opinião do mundo, ou de quem não entende, não deve ser um freio para o avanço do plano de Deus na tua vida. Mantém-te firme na tua convicção, enraizado na palavra e guiado pelo Espírito Santo. E não permitas que o medo ou a dúvida, semeados por outros, te detenham. Confia plenamente na proteção divina e no poder dos seus anjos. Uma das verdades mais reconfortantes para o crente é a certeza da proteção divina. Quando vivemos alinhados com Deus, buscando a sua vontade e caminhando em obediência, não estamos sozinhos perante os desafios do mundo. O Salmo 91, que citamos, é uma poderosa declaração desta verdade, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Este versículo lembra-nos que Deus mobiliza forças celestiais para o nosso cuidado. Estar conectado a Ele não é apenas uma relação pessoal, é ter acesso a um poderoso suporte celestial que opera em nosso favor. Os anjos são servos de Deus enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. O seu trabalho, sob a autoridade divina, inclui a proteção. Isto não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou ataques, porque a vida num mundo caído apresenta os seus próprios desafios e o inimigo é real. No entanto, significa que no meio desses desafios não estamos indefesos. Deus promete a sua proteção constante para aqueles que estão do seu lado, para aqueles que habitam sob o seu abrigo. A proteção divina manifesta-se de diversas maneiras. Pode ser um aviso interno que te livra de um perigo físico, uma porta que se fecha para te proteger de uma má decisão, uma força interior para resistir a uma tentação. Ou o simples facto de que, embora o inimigo planeie o mal, Deus o usa para o teu bem. Gênesis 50:20. A proteção de Deus é um escudo que não só te defende de certos males, mas também te guarda através deles, assegurando que nada te possa separar do seu amor e do seu propósito para a tua vida. Romanos 8:31-39. Reconhecer as pessoas que também caminham com Deus e procurar estar perto delas é uma extensão desta proteção. A comunidade de fé é um refúgio, um lugar de encorajamento mútuo, oração e apoio prático. Há uma força e uma sabedoria particulares em andar junto de quem partilha a mesma fé, porque se tornam instrumentos que Deus usa para te cuidar, aconselhar e levantar os teus braços quando fraquejam. O versículo que diz: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4:9-10 aplica-se poderosamente no contexto espiritual. Confia que, assim como Deus envia os seus anjos, também levanta irmãos e irmãs na fé para serem parte da tua rede de proteção e apoio. Vive com a certeza de que a mão poderosa de Deus está sobre ti e o teu lar, e que Ele te livrará de todo o mal, visível e invisível. Aprofundando na oração e na declaração de fé,
A oração que partilhamos é um modelo poderoso de como clamar a Deus por proteção, direção e bênção. Cada frase está carregada de fé e baseia-se nas promessas de Deus. Revemos e ampliemos alguns dos seus pontos-chave. A bondade da Trindade e a presença de Jesus. Começar por reconhecer a bondade do Pai, Filho e Espírito Santo e a presença constante de Jesus, indo à frente, atrás e ao lado, estabelece o fundamento da nossa confiança. Significa que não enfrentamos a vida com as nossas próprias forças, mas com o respaldo total da divindade. Isto não é uma mera formalidade, é a realidade espiritual em que vivemos como crentes. A presença de Jesus abre caminhos que estavam fechados, protege de ataques inesperados e dá-nos a fortaleza para permanecer firmes. O sangue de Cristo como escudo. O sangue de Jesus é a nossa maior defesa espiritual. No Antigo Testamento, o sangue protegia os israelitas da morte. Êxodo 12. No Novo Pacto, o sangue de Jesus redime-nos, limpa-nos do pecado e dá-nos autoridade sobre o inimigo. Declarar o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e lares não é um ritual mágico, mas uma afirmação de fé no poder redentor e protetor do sacrifício de Jesus. É invocar a autoridade que Ele nos deu através do seu sangue. Apocalipse 12:11. Pondo tudo nas suas mãos. Este é um ato de entrega e confiança radical. Reconhecemos que não temos controle total sobre a vida e que a nossa sabedoria é limitada. Ao colocar tudo nas suas mãos, os nossos planos, preocupações, relações, finanças, saúde, estamos a convidar Deus a assumir o controle soberano. Pedimos-lhe que nos guie para o que é bom e que, providencialmente, afaste o que não procede dele ou que nos poderia prejudicar espiritualmente. Esta entrega é um ato de humildade e fé que permite que a vontade perfeita de Deus se manifeste, rejeitando e anulando o negativo. Não só pedimos proteção, mas também assumimos uma postura ativa de resistência espiritual. Declaramos a rejeição a toda inveja, maldade, armadilhas e planos contrários à vontade de Deus. Usamos a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus para anular obstáculos, confusões e obras de acidentes orquestradas pelo inimigo. Isto faz parte da guerra espiritual. Efésios 6:10. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. A nossa arma é a fé, a oração e a declaração baseada na palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Repreendendo o medo e a opressão. O medo é uma das ferramentas favoritas do inimigo. Paralisa, enfraquece a fé e impede-nos de avançar no propósito de Deus. A opressão espiritual pode ser sentida como um peso, desesperança, confusão ou ataque constante na mente. Em nome de Jesus, temos autoridade para repreender estas forças. Segundo 2 Timóteo 1:7, diz: porque Deus não nos deu espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Clamar pela proteção e bênção sobre nós, os nossos filhos e o nosso lar, é edificar um cerco espiritual através da oração, entregando o que está fora do nosso alcance. Há situações que simplesmente escapam à nossa compreensão, visão e controle. Podem ser eventos futuros, decisões de outros, forças maiores ou circunstâncias inesperadas. Colocá-las sob a custódia de Deus
é um ato supremo de confiança. Reconhecemos a sua onisciência e omnipotência, confiando que Ele é fiel para nos proteger e cuidar daquilo que não podemos gerir. Esta entrega liberta a ansiedade e permite descansar na sua soberania. A relevância eterna do Salmo 91. O Salmo 91 não é apenas um poema bonito, é uma promessa de proteção condicional para aqueles que cumprem a condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é uma visita ocasional, é residir, permanecer, fazer de Deus o nosso lar. Quando a nossa vida está enraizada nele, as promessas de proteção são ativadas. Refúgio e fortaleza. Declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É um ato de fé que personaliza a promessa. Deus torna-se o nosso lugar seguro, o baluarte inexpugnável contra qualquer ameaça. Livrado do laço do passarinheiro e da peste. O Salmo fala de perigos específicos, armadilhas ocultas, laço do passarinheiro. E doenças contagiosas, peste perniciosa. Num mundo cheio de perigos físicos e espirituais, esta promessa é um consolo imenso. Coberto e seguro debaixo das suas asas. Uma imagem terna da proteção de Deus, semelhante a uma ave-mãe que protege as suas crias. Debaixo das suas asas há segurança, calor e refúgio. Verdade como escudo e broquel. A verdade de Deus, a sua palavra, as suas promessas, o seu caráter, tudo isto é a nossa defesa. Um escudo bloqueia ataques. Um broquel é um escudo maior, oferecendo maior cobertura. A verdade de Deus protege-nos das mentiras do inimigo e das decepções do mundo. Não temer o terror. Esta é uma promessa de libertação do próprio medo, seja o terror repentino da noite ou o perigo que espreita à luz do dia. A fé na proteção de Deus dissipa o pânico. 1000 cairão ao teu lado. Uma promessa dramática de preservação no meio da calamidade generalizada. Enquanto outros sucumbem, aquele que habita em Deus é preservado. Isto não garante uma vida sem provações, mas sim uma segurança fundamental no meio delas. Anjos guardando os teus caminhos. A confirmação da intervenção angelical. Os anjos não só nos guardam nos nossos caminhos, mas em todos os nossos caminhos, em cada passo, em cada decisão, em cada viagem. Pisando sobre adversários. A promessa de vitória sobre as forças do mal, representadas pelo leão, força aberta, e a cobra, dragão, engano e veneno. Em Cristo, temos autoridade para superar as maquinações do inimigo, a condição e a recompensa. O versículo crucial: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. A base desta proteção especial é o amor por Deus e um conhecimento íntimo do seu caráter, conhecer o seu nome. A recompensa é libertação, exaltação, resposta à oração, presença na angústia, libertação, glorificação, longa vida e a manifestação da sua salvação. Este salmo chama-nos a uma relação de amor e conhecimento com Deus como a base para experimentar a sua proteção. Não é uma fórmula mágica, mas uma consequência de viver em comunhão com Ele. Continuando a oração e a declaração, retomemos a essência da oração final e ampliemo-la, apegando-nos a estas verdades. Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial,
Obrigado pelo Salmo 91 e por nos lembrares da profundidade do teu cuidado e proteção. Pedimos-te novamente que derrames as tuas bênçãos sobre cada pessoa que lê ou ouve estas palavras agora. Que a tua graça abundante os alcance onde quer que se encontrem. Que as tuas promessas, que são fiéis e verdadeiras, se cumpram na vida daqueles que permanecem fiéis a ti, que buscam o teu rosto e se deleitam na tua lei. Senhor, toca cada coração com a tua graça transformadora. Cobre-o com o teu favor divino, esse favor que abre portas, que concede acesso, que atrai oportunidades e que desata bênçãos. Elimina qualquer barreira espiritual, emocional, mental ou circunstancial que o inimigo ou as limitações humanas tentem colocar para impedir o progresso que tu desenhaste para cada um dos teus filhos. Clamo com autoridade em nome poderoso de Jesus para que toda dificuldade nos negócios, na carreira profissional, toda barreira pessoal que limita o potencial, toda opressão espiritual que causa esgotamento ou dúvida, se desfaça e se rompa neste preciso momento pelo poder do teu Espírito Santo. Que qualquer desafio que pareça insuperável, qualquer oposição que se levante como um gigante, seja superado e desmantelado pela tua autoridade e poder que residem em nós. Declaro canceladas todas as maldições geracionais ou impostas, todas as palavras negativas faladas consciente ou inconscientemente contra esta vida, toda inveja e toda ação maligna enviada com a intenção de prejudicar. Que o poder do sangue de Jesus anule e deixe sem efeito toda mentira, toda calúnia, toda maldição proferida, todo feitiço e toda intenção contrária à tua vontade perfeita. Senhor, peço-te que cubras com um manto de proteção sobrenatural cada pessoa, o seu núcleo familiar, as suas relações significativas, cônjuges, filhos, pais, irmãos, amigos próximos. Que a tua mão poderosa os guarde de todo acidente, de toda doença repentina, de toda violência, de toda injustiça. Abre caminhos de graça e prosperidade, onde antes havia secura e limitação. Que flua a provisão, não só para suprir necessidades, mas para ter em abundância e ser canal de bênção a outros. Oro especificamente para que qualquer doença, seja física, desde doenças crônicas até padecimentos agudos ou emocional, ansiedade, depressão, traumas do passado, esgotamento, tristeza profunda, seja vencida e desenraizada em teu nome. Declaro saúde completa, cura total e restauração do bem-estar físico e mental sobre cada um que busca a tua ajuda com fé. Que o teu poder curador flua através deste ecrã ou desta mensagem e toque cada corpo, cada mente, cada emoção. Restaura, Senhor, as emoções danificadas por feridas passadas, os pensamentos cativos pela preocupação ou negatividade, e cura os momentos difíceis do passado que ainda projetam sombras sobre o presente. Traz a tua paz que acalma as tempestades internas e renova a confiança no teu cuidado constante e amoroso. Ajuda-nos a perdoar sinceramente a quem nos fez mal, libertando o peso do rancor que nos prende ao passado e nos impede de avançar. Declaramos liberdade completa de qualquer corrente emocional, qualquer ressentimento ou amargura que nos roube a paz. Que o sangue de Jesus rompa toda a amarra que nos impeça de viver na plenitude da liberdade em Cristo. Afirmamos com fé inabalável que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas no tempo perfeito de Deus. Que venham as promoções laborais justas, os avanços em projetos pessoais, as vitórias sobre situações desafiadoras, o favor divino em todas as nossas gestões
e novas oportunidades alinhadas com o teu propósito. Estou completamente de acordo no Espírito e na fé com cada petição e clamor feitos neste momento. Cremos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. No poderoso nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém. Pai amado, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão. Agradecemos-te profundamente por ouvires as nossas orações, pela tua paciência infinita, pelo teu amor incondicional e pela tua constante presença que nos envolve e nos sustenta em cada momento. Confiamos plenamente que tudo o que colocamos nas tuas mãos, cada preocupação, cada anseio, cada área da nossa vida, está a ser cuidado com o maior amor, a sabedoria perfeita e a fidelidade inabalável. O teu plano para nós é de bem-estar e não de calamidade, para nos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Que a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento humano, essa calma sobrenatural que só tu podes dar, guarde os nossos corações da ansiedade e as nossas mentes da confusão em Cristo Jesus. Que saiamos deste momento de oração, não só com palavras ditas, mas com o espírito renovado, a fé fortalecida, a esperança avivada e uma confiança inabalável no teu propósito soberano para cada um de nós. Louvamo-te, ó Deus, pela tua bondade que experimentamos todos os dias, pela tua fidelidade que nunca fraqueja e pela tua graça que nos alcança mesmo nos nossos momentos de fraqueza. Que a tua luz resplandecente brilhe nas nossas vidas, dissipando as trevas e guiando-nos com clareza em cada passo que dermos, para que sejamos luz no mundo que nos rodeia. Em nome de Jesus, nosso Salvador, Redentor e Senhor, concluímos esta oração com profunda gratidão e uma fé expectante, acrando com todo o nosso ser que o melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém e amém. Que assim seja nas nossas vidas. A importância vital de partilhar a mensagem e ser canal de bênção. Retomando o fecho original. O convite a partilhar esta mensagem não é apenas uma sugestão, mas um princípio espiritual fundamental. Fomos abençoados para abençoar. A graça e a verdade que recebemos não são para serem guardadas egoísta ou temerosamente, mas para serem estendidas. O ato de partilhar é uma manifestação tangível da generosidade e do amor de Deus operando através de nós. É pôr a nossa fé em ação. Pensa no Rio Jordão. Recebe água de fontes como o mar da Galileia e flui para o sul, irrigando a terra, permitindo que a vida floresça nas suas margens até desaguar no Mar Morto. O Mar Morto, pelo contrário, só recebe, não tem saída. A sua alta concentração de minerais torna-o inabitável para a maioria das formas de vida. Esta é uma poderosa analogia espiritual. Se nos focamos apenas em receber bênçãos, conhecimento, revelações, mas nem permitimos que isso flua para outros, tornamo-nos espiritualmente estagnados, áridos e infrutíferos. A fé que não se partilha, o amor que não se expressa através de ações, a esperança que não se transmite, corre o risco de murchar. Partilhar esta mensagem ou qualquer mensagem de fé e esperança é um ato de obediência ao grande mandamento de amar o nosso próximo. É uma forma de evangelização, de consolo, de edificação.
Não sabemos a quem esta palavra pode alcançar, a quem pode dar a força que precisa num momento de desespero, a quem pode lembrar as promessas de Deus justo quando está prestes a desistir. Partilhar não é apenas reenviar um texto, é viver uma vida que reflete a bênção recebida. É ser testemunho da bondade de Deus. É estar disposto a falar da tua fé, a orar por outros, a oferecer ajuda prática, a ouvir com empatia. É permitir que a luz de Cristo que habita em ti brilhe para que outros vejam as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não subestimes o poder de um simples ato de partilha. Uma palavra de encorajamento no momento certo pode mudar a perspectiva de alguém. Um lembrete das promessas de Deus pode reavivar uma fé vacilante. Ao partilhar, aliamo-nos com o coração missionário de Deus, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Sê como o Rio Jordão, permite que a vida divina flua através de ti. Sê um canal de bênção. Dá generosamente do que recebeste e verás como a tua própria vida permanece viva, fresca e frutífera, não pelos teus próprios méritos, mas pela graça de Deus que opera em ti e através de ti. Que estas palavras não só toquem o teu coração, mas que te impulsionem à ação, que te fortaleçam no teu caminho e te inspirem a ser um agente de esperança e bênção no mundo. Que a direção clara de Deus guie cada um dos teus passos. Que a sua proteção te rodeie como um muro inexpugnável e que a sua bênção abundante se manifeste em todas as áreas da tua vida para a sua glória. Em nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja contigo. Caminha em fé, partilha a esperança e vive a vitória que Cristo já ganhou para ti. O melhor está por vir. Confia nele sem reservas. Que a bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo e com a tua família, guiando cada passo do caminho. Que Jesus nos rodeie com a sua presença, indo à frente para abrir caminhos, protegendo as nossas costas e permanecendo ao nosso lado, tanto à direita como à esquerda. Que o sangue de Cristo seja um escudo poderoso sobre as nossas vidas e lares. Senhor, colocamos tudo em tuas mãos, pedindo-te que nos guies em todas as áreas da nossa vida. Aproxima-nos do que é para o nosso bem e afasta o que não vem de ti. Declaramos que rejeitamos toda inveja, maldade, armadilhas e planos contrários à tua vontade. Que todos os obstáculos, confusões e qualquer obra de acidentes sejam anulados e clamamos para que a tua mão poderosa nos guarde e nos livre de todo o mal. Repreendemos em nome de Jesus qualquer medo, opressão espiritual, inveja ou intenção maligna. Pedimos que a tua proteção e a tua bênção estejam sobre nós, os nossos filhos e o nosso lar. Tudo o que está fora do nosso alcance ou além da nossa visão e controlo, colocamo-lo sob a tua custódia, confiando que tu és fiel para nos proteger, que a tua paz e cuidado estejam sobre cada lar. Esta noite quero trazer à memória o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas.
nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Certamente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor, que é a minha esperança, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Confia em Deus. Mantenha a tua fé e partilha esta mensagem com quem amas. Que a direção, proteção e bênção divinas estejam sobre a tua vida. Amém. Quero partilhar contigo 4 lições que podem transformar a tua vida. Seleciona o que ouves. Alguma vez paraste para pensar no que não deverias ouvir? Não permitas que palavras negativas ou destrutivas façam parte da tua rotina. A informação carregada de tristeza, pessimismo e desespero pode roubar a tua paz interior. Cuidado com aquilo que consome a tua energia e a tua tranquilidade. Há quem passe horas a absorver más notícias, alimentando preocupações. Em vez disso, foca-te no que Deus promete para ti. Acra. Jesus está ao teu lado hoje, estará amanhã e continuará a guiar os teus passos. Se Ele está contigo, não há razão para temer. Lembra-te que a presença de Deus é verdadeira e as suas promessas nunca falham. Como ensina a Bíblia, não se inquietem por coisa alguma. Apresentem os seus pedidos a Deus em oração. Confia nele e protege-te de influências negativas que possam afetar a tua fé. Segue os caminhos de Deus. A obediência aos princípios divinos é o caminho para a prosperidade. A palavra de Deus declara: feliz é aquele que se deleita na lei do Senhor e nela má de dia e de noite. Muitas vezes, o que parece ser uma boa escolha pode enganar-nos. É essencial ouvir o que Deus quer dizer em vez de seguir conselhos humanos que nos afastam do seu propósito. Se Deus te pede que perdoes, fala. Se Ele diz que confies, obedece. Estas ações abrem portas a bênçãos. Se procuraste a guia divina e Ele te mostrou o caminho, permanece nele. Evita alternativas que te desviem da direção que Ele te deu, porque a verdadeira prosperidade está em obedecer. Mesmo que isso signifique renunciar aos teus próprios planos, confia que Deus sempre sabe o que é melhor para ti. Não permitas que outros limitem a tua fé. Não te deixes influenciar por aqueles que nem entendem ou não acram no que Deus te revelou. Há pessoas que não estão no mesmo nível espiritual e podem tentar distrair-te do teu propósito divino. Embora enfrentemos críticas, é fundamental manter o foco no que Deus nos chamou a fazer. Não percas tempo a ouvir opiniões que contradizem a vontade de Deus para a tua vida. Confia na proteção divina quando vives alinhada com Deus. Ele envia anjos para lutar as tuas batalhas. Estar conectada a Ele significa ter acesso a um poderoso suporte celestial.
Embora surjam desafios e ataques, Deus promete a sua proteção constante para aqueles que estão do seu lado. Reconhece as pessoas que também caminham com Deus e procura estar perto delas. Há força e sabedoria em andar junto de quem partilha a mesma fé. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai, peço-te que derrames as tuas bênçãos sobre cada pessoa que ora comigo agora. Que as tuas promessas se cumpram sobre aqueles que permanecem fiéis a ti, Senhor. Toca cada coração com a tua graça, cobre-o com o teu favor e elimina qualquer barreira que tente impedir o seu progresso. Clamo em nome de Jesus para que toda dificuldade nos negócios, toda barreira pessoal ou espiritual se desfaça neste momento. Que qualquer desafio ou oposição seja superado pela tua autoridade e poder. Declaro canceladas todas as maldições, palavras negativas, invejas ou ações malignas contra esta vida. Que as mentiras, calúnias, maldições ou intenções contrárias sejam anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, cobre cada pessoa, a sua família, as suas relações e abre caminhos de graça e prosperidade. Oro também para que qualquer doença, seja física ou emocional, seja vencida em teu nome. Declaro saúde completa sobre cada um que busca a tua ajuda. Restaura, Senhor, as emoções, os pensamentos e até os momentos difíceis do passado. Traz a tua paz e renova a confiança no teu cuidado. Perdoamos a quem nos fez mal e declaramos liberdade de qualquer peso ou rancor que nos prenda ao passado. Afirmamos que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Que venham promoções, avanços, vitórias, favor e novas oportunidades. Concordo em fé com cada petição e clamor feitos neste momento no poderoso nome de Jesus. Amém. Pai amado, agradecemos-te por ouvires as nossas orações e pela tua constante presença nas nossas vidas. Confiamos que tudo o que colocamos nas tuas mãos está a ser cuidado com amor e perfeição. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que saiamos deste momento de oração renovados, fortalecidos e confiantes no teu propósito para nós. Louvamo-te pela tua bondade, a tua fidelidade e pela tua graça que nos sustenta em todo o momento. Que a tua luz brilhe nas nossas vidas e nos guie em cada passo. Em nome de Jesus, concluímos esta oração com gratidão e fé, acrando que o melhor ainda está por vir. Amém e amém. Partilha esta mensagem. Termino pedindo-te que partilhes esta mensagem. Assim como Deus nos abençoa, devemos aprender a abençoar os outros. Partilhar é um ato de generosidade e amor. Não sejas como o mar morto, que só recebe e acaba estagnado. Sê como o rio Jordão, que flui da vida e por isso permanece vivo. Que estas palavras toquem o teu coração e te fortaleçam no teu caminho. Amém e amém. O chamado a ser como o rio Jordão, que flui e dá vida, em contraste com o mar morto, que só recebe e estagna, é um profundo convite a viver uma fé dinâmica e generosa. A bênção que recebemos não é um fim em si mesma, mas um meio para sermos canais dessa mesma graça e bondade para com os outros. Quando partilhamos o que Deus nos dá, sejam bens materiais, palavras de encorajamento, tempo, talentos ou simplesmente a mensagem de esperança que recebemos, não só impactamos positivamente aqueles que nos rodeiam,
mas também nutrimos a nossa própria alma. A generosidade abre as comportas para que mais bênçãos fluam até nós, mantendo a nossa fé fresca e vibrante, longe da aridez do egoísmo e da inatividade espiritual. Continuando com as lições para transformar a nossa vida, aprofundemos na aplicação prática destes princípios divinos, lembrando sempre a promessa de que Deus está conosco e por nós. Seleciona cuidadosamente o que ouves e permitimos entrar na nossa mente. Já tocamos na importância de proteger os nossos ouvidos da negatividade. Aprofundemos nisto. A nossa mente é um jardim, e o que permitimos que seja semeado nela determinará o tipo de frutos que colheremos. Se constantemente ouvimos queixas, críticas, boatos, notícias desanimadoras e vozes de dúvida, a nossa mente encher-se-á de ervas daninhas. Estas ervas daninhas sufocam as sementes de fé, esperança e amor que Deus deseja plantar em nós. O mundo clama constantemente pela nossa atenção através de diversos meios, redes sociais, noticiários, conversas cotidianas. É crucial desenvolver um discernimento espiritual para filtrar o que é edificação e o que é destruição. As palavras negativas ou destrutivas não provêm apenas de fontes óbvias. Por vezes, disfarçam-se de realismo, prudência excessiva ou boa intenção para desencorajar os nossos sonhos e propósitos dados por Deus. A informação carregada de tristeza, pessimismo e desespero pode roubar a nossa paz interior se nem a processarmos através da lente da fé. Isto não significa ignorar a realidade ou ser ingênuos perante os desafios do mundo, mas sim abordá-los a partir de uma posição de confiança num Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias. Quando dedicamos horas a absorver más notícias, sem contrabalançar essa informação com a verdade da palavra de Deus, estamos a alimentar a preocupação e a ansiedade em vez da fé. A Bíblia dá-nos uma instrução clara sobre que tipo de coisas devemos amar e, por conseguinte, ouvir e permitir na nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Este versículo é um filtro poderoso. Antes de permitir que uma palavra, uma notícia ou uma conversa se aninhe na tua mente, pergunta-te: é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? Tem boa fama? É virtuoso? É digno de louvor? Se a resposta for não à maioria destas perguntas, é um sinal de alerta de que deves limitar a tua exposição a essa fonte. Em vez de nos saturarmos com o negativo, foquemo-nos intencionalmente no que Deus promete para nós. As suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:20. Amar nas promessas de Deus, ouvir testemunhos de fé, nutrir-nos da sua palavra e rodear-nos de pessoas que falam vida e fé, são atos deliberados de semeadura que produzirão uma colheita de paz, alegria e confiança. A crer que Jesus está ao teu lado hoje, estará amanhã e continuará a guiar os teus passos, não é apenas uma ideia bonita, é a verdade fundamental que dissipa o medo. Se Ele está contigo, a quem temerás? Salmo 27:1. A presença de Deus é uma realidade inabalável. A sua proteção é genuína e as suas promessas nunca, jamais falham. Por isso a palavra nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo,
Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Ao entregar as nossas preocupações a Deus em oração, libertamos o peso que nos oprime e abrimos espaço para que a sua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Proteger-se de influências negativas é um ato de fé e uma defesa necessária contra o roubo da nossa paz e o enfraquecimento da nossa fé. Segue diligentemente os caminhos de Deus, mesmo quando são contrários à lógica humana. A obediência aos princípios divinos não é apenas um ato de submissão, mas o caminho estratégico para uma prosperidade que vai além do material, uma prosperidade integral que abrange o bem-estar espiritual, emocional, relacional e, sim, também o material, segundo a sua perfeita vontade. A palavra de Deus no Salmo 1 declara: Feliz é aquele que lhe segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei má de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A chave está no deleite e na maçã na lei do Senhor, o que conduz a uma vida enraizada e frutífera. Vivemos num mundo que constantemente nos oferece atalhos ou soluções que muitas vezes contradizem os princípios de Deus. A lógica humana, baseada na experiência, na cultura ou no pragmatismo, pode parecer muito convincente e muitas vezes o que parece ser uma boa escolha de uma perspectiva mundana pode ser uma armadilha que nos afasta do desígnio divino. É por isso que é essencial não só ouvir, mas obedecer ao que Deus quer dizer, em vez de seguir conselhos humanos que, embora bem intencionados, nos desviam do seu propósito eterno. Se Deus te pede que perdoes alguém que te feriu profundamente, a lógica humana poderia sugerir ressentimento, vingança ou distanciamento permanente para te protegeres. Mas a obediência divina chama-te ao perdão, um ato radical que liberta tanto o perdoado como o que perdoa, abrindo portas para a cura e a restauração que a lógica humana não pode compreender. Se ele diz que confies nele no meio de uma situação financeira impossível, a lógica humana poderia ditar desespero e estratégias baseadas no pânico. Mas a obediência chama-te à fé, a descansar na sua provisão e a seguir os seus princípios financeiros, o que abre portas a milagres que desafiam toda a explicação. Estas ações de obediência, embora por vezes difíceis e contrárias à nossa inclinação natural ou ao conselho do mundo, são as que verdadeiramente abrem portas a bênçãos genuínas e duradouras. A obediência não é um capricho de Deus. É o caminho que Ele desenhou para o nosso máximo bem e para a manifestação da sua glória nas nossas vidas. Uma vez que tenhas procurado a guia divina através da oração, da maçã na sua palavra e talvez do conselho sábio de crentes maduros, e Ele te tenha mostrado o caminho, permanece nele com firmeza. Evita as alternativas tentadoras que prometem resultados mais rápidos ou fáceis, mas que te desviam da direção que Ele te deu. A verdadeira prosperidade, a paz que acompanha as decisões corretas e o cumprimento do propósito de Deus na tua vida está intrinsecamente ligada à obediência. Mesmo que isso signifique renunciar aos teus próprios planos, a comodidades imediatas ou à aprovação dos outros, confia plenamente que Deus sempre sabe o que é melhor para ti. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos.
Isaías 55, contra 8 até 9. A obediência é um ato de profunda confiança na sua sabedoria e no seu amor. Não permitas que outros limitem ou desviem a tua fé e propósito divino. Este ponto é crucial no nosso caminhar de fé. O apóstolo Paulo adverte-nos em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Isto não se refere apenas a vícios ou imoralidade, mas também a influências que podem enfraquecer a nossa fé e afastar-nos do caminho que Deus nos marcou. Não te deixes influenciar por aqueles que não entendem, não apreciam ou simplesmente não acram no que Deus te revelou ou no chamado que colocou no teu coração. Há pessoas no nosso ambiente que talvez sem má intenção não estão no mesmo nível de compreensão espiritual ou não partilham a mesma visão. Podem tentar dissuadir-te de seguir uma direção que parece arriscada ou pouco convencional da sua perspectiva limitada. Os seus comentários podem semear dúvida, medo ou confusão. É fundamental reconhecer estas vozes e proteger a tua fé da sua influência negativa. O próprio Jesus enfrentou incompreensão e oposição, mesmo daqueles próximos a ele. Os seus próprios discípulos, por vezes, lutavam para entender o seu propósito. Se o Mestre enfrentou isto, nós também enfrentaremos. A chave está em ancorar-te firmemente no que Deus te disse e na sua palavra, em vez de procurar validação ou permissão de quem não partilha a tua convicção espiritual. Embora enfrentemos críticas, é absolutamente fundamental manter o foco no que Deus nos chamou a fazer. Não percas tempo e energia emocional a tentar convencer quem se recusa a acrar ou a entender. A tua energia deve ser dirigida para cumprir o propósito de Deus, não para o justificar perante céticos. Se Deus te chamou a dar um passo de fé, a iniciar um projeto, a perdoar, a servir de uma maneira particular, falo com valentia, confiando que a sua aprovação é a única coisa que verdadeiramente importa. Rodear-te de crentes que partilham a tua fé e visão, que te animam e te desafiam a crescer em Deus, é um contrapeso vital contra as influências negativas. Procura a comunidade de fé que te edifica e fortalece. Lembra-te da nuvem de testemunhas que nos rodeia. Hebreus 12 contra 1. Somos chamados a correr a corrida com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A opinião do mundo ou de quem não entende não deve ser um freio para o avanço do plano de Deus na tua vida. Mantém-te firme na tua convicção, enraizado na palavra e guiado pelo Espírito Santo. E não permitas que o medo ou a dúvida, semeados por outros, te detenham. Confia plenamente na proteção divina e no poder dos seus anjos. Uma das verdades mais reconfortantes para o crente é a certeza da proteção divina. Quando vivemos alinhados com Deus, buscando a sua vontade e caminhando em obediência, não estamos sozinhos perante os desafios do mundo. O Salmo 91, que citamos, é uma poderosa declaração desta verdade, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Este versículo lembra-nos que Deus mobiliza forças celestiais para o nosso cuidado. Estar conectado a Ele não é apenas uma relação pessoal, é ter acesso a um poderoso suporte celestial que opera em nosso favor. Os anjos são servos de Deus enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. O seu trabalho, sob a autoridade divina, inclui a proteção.
Isto não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou ataques, porque a vida num mundo caído apresenta os seus próprios desafios e o inimigo é real. No entanto, significa que no meio desses desafios não estamos indefesos. Deus promete a sua proteção constante para aqueles que estão do seu lado, para aqueles que habitam sob o seu abrigo. A proteção divina manifesta-se de diversas maneiras. Pode ser um aviso interno que te livra de um perigo físico, uma porta que se fecha para te proteger de uma má decisão, uma força interior para resistir a uma tentação. Ou o simples facto de que, embora o inimigo planeie o mal, Deus o usa para o teu bem. Gênesis 50:20. A proteção de Deus é um escudo que não só te defende de certos males, mas também te guarda através deles, assegurando que nada te possa separar do seu amor e do seu propósito para a tua vida. Romanos 8:31-39. Reconhecer as pessoas que também caminham com Deus e procurar estar perto delas é uma extensão desta proteção. A comunidade de fé é um refúgio, um lugar de encorajamento mútuo, oração e apoio prático. Há uma força e uma sabedoria particulares em andar junto de quem partilha a mesma fé, porque se tornam instrumentos que Deus usa para te cuidar, aconselhar e levantar os teus braços quando fraquejam. O versículo que diz: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4:9-10 aplica-se poderosamente no contexto espiritual. Confia que, assim como Deus envia os seus anjos, também levanta irmãos e irmãs na fé para serem parte da tua rede de proteção e apoio. Vive com a certeza de que a mão poderosa de Deus está sobre ti e o teu lar, e que Ele te livrará de todo o mal, visível e invisível. Aprofundando na oração e na declaração de fé. A oração que partilhamos é um modelo poderoso de como clamar a Deus por proteção, direção e bênção. Cada frase está carregada de fé e baseia-se nas promessas de Deus. Revemos e ampliemos alguns dos seus pontos-chave. A bondade da Trindade e a presença de Jesus. Começar por reconhecer a bondade do Pai, Filho e Espírito Santo e a presença constante de Jesus, indo à frente, atrás e ao lado, estabelece o fundamento da nossa confiança. Significa que não enfrentamos a vida com as nossas próprias forças, mas com o respaldo total da divindade. Isto não é uma mera formalidade, é a realidade espiritual em que vivemos como crentes. A presença de Jesus abre caminhos que estavam fechados, protege de ataques inesperados e dá-nos a fortaleza para permanecer firmes. O sangue de Cristo como escudo. O sangue de Jesus é a nossa maior defesa espiritual. No Antigo Testamento, o sangue protegia os israelitas da morte. Êxodo 12. No Novo Pacto, o sangue de Jesus redime-nos, limpa-nos do pecado e dá-nos autoridade sobre o inimigo. Declarar o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e lares não é um ritual mágico, mas uma afirmação de fé no poder redentor e protetor do sacrifício de Jesus. É invocar a autoridade que Ele nos deu através do seu sangue. Apocalipse 12:11. Pondo tudo nas suas mãos. Este é um ato de entrega e confiança radical. Reconhecemos que não temos controle total sobre a vida e que a nossa sabedoria é limitada. Ao colocar tudo nas suas mãos, os nossos planos, preocupações, relações, finanças, saúde, estamos a convidar Deus a assumir o controle soberano.
Pedimos-lhe que nos guie para o que é bom e que, providencialmente, afaste o que não procede dele ou que nos poderia prejudicar espiritualmente. Esta entrega é um ato de humildade e fé que permite que a vontade perfeita de Deus se manifeste, rejeitando e anulando o negativo. Não só pedimos proteção, mas também assumimos uma postura ativa de resistência espiritual. Declaramos a rejeição a toda inveja, maldade, armadilhas e planos contrários à vontade de Deus. Usamos a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus para anular obstáculos, confusões e obras de acidentes orquestradas pelo inimigo. Isto faz parte da guerra espiritual. Efésios 6:10. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. A nossa arma é a fé, a oração e a declaração baseada na palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus, repreendendo o medo e a opressão. O medo é uma das ferramentas favoritas do inimigo. Paralisa, enfraquece a fé e impede-nos de avançar no propósito de Deus. A opressão espiritual pode ser sentida como um peso, desesperança, confusão ou ataque constante na mente. Em nome de Jesus, temos autoridade para repreender estas forças. Segundo 2 Timóteo 1:7, diz: porque Deus não nos deu espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Clamar pela proteção e bênção sobre nós, os nossos filhos e o nosso lar é edificar um cerco espiritual através da oração, entregando o que está fora do nosso alcance. Há situações que simplesmente escapam à nossa compreensão, visão e controle. Podem ser eventos futuros, decisões de outros, forças maiores ou circunstâncias inesperadas. Colocá-las sob a custódia de Deus é um ato supremo de confiança. Reconhecemos a sua onisciência e onipotência, confiando que Ele é fiel para nos proteger e cuidar daquilo que não podemos gerir. Esta entrega liberta a ansiedade e permite descansar na sua soberania. A relevância eterna do Salmo 91. O Salmo 91 não é apenas um poema bonito, é uma promessa de proteção condicional para aqueles que cumprem a condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é uma visita ocasional, é residir, permanecer, fazer de Deus o nosso lar. Quando a nossa vida está enraizada nele, as promessas de proteção são ativadas. Refúgio e fortaleza. Declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É um ato de fé que personaliza a promessa. Deus torna-se o nosso lugar seguro, o baluarte inexpugnável contra qualquer ameaça. Livrado do laço do passarinheiro e da peste. O Salmo fala de perigos específicos, armadilhas ocultas, laço do passarinheiro, e doenças contagiosas, peste perniciosa. Num mundo cheio de perigos físicos e espirituais, esta promessa é um consolo imenso. Coberto e seguro debaixo das suas asas. Uma imagem terna da proteção de Deus, semelhante a uma ave-mãe que protege as suas crias. Debaixo das suas asas há segurança, calor e refúgio. Verdade como escudo e broquel. A verdade de Deus, a sua palavra, as suas promessas, o seu caráter, tudo isto é a nossa defesa. Um escudo bloqueia ataques. Um broquel é um escudo maior, oferecendo maior cobertura. A verdade de Deus protege-nos das mentiras do inimigo e das decepções do mundo.
não temer o terror. Esta é uma promessa de libertação do próprio medo, seja o terror repentino da noite ou o perigo que espreita à luz do dia. A fé na proteção de Deus dissipa o pânico. 1000 cairão ao teu lado. Uma promessa dramática de preservação no meio da calamidade generalizada. Enquanto outros sucumbem, aquele que habita em Deus é preservado. Isto não garante uma vida sem provações, mas sim uma segurança fundamental no meio delas. Anjos guardando os teus caminhos. A confirmação da intervenção angelical. Os anjos não só nos guardam nos nossos caminhos, mas em todos os nossos caminhos, em cada passo, em cada decisão, em cada viagem. Pisando sobre adversários. A promessa de vitória sobre as forças do mal, representadas pelo leão, força aberta, e a cobra, dragão, engano e veneno. Em Cristo, temos autoridade para superar as maquinações do inimigo, a condição e a recompensa. O versículo crucial: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. A base desta proteção especial é o amor por Deus e um conhecimento íntimo do seu caráter, conhecer o seu nome. A recompensa é libertação, exaltação, resposta à oração, presença na angústia, libertação, glorificação, longa vida e a manifestação da sua salvação. Este salmo chama-nos a uma relação de amor e conhecimento com Deus como a base para experimentar a sua proteção. Não é uma fórmula mágica, mas uma consequência de viver em comunhão com Ele. Continuando a oração e a declaração, retomemos a essência da oração final e ampliemo-la, apegando-nos a estas verdades. Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial, obrigado pelo Salmo 91 e por nos lembrares da profundidade do teu cuidado e proteção. Pedimos-te novamente que derrames as tuas bênçãos sobre cada pessoa que lê ou ouve estas palavras agora. Que a tua graça abundante os alcance onde quer que se encontrem. Que as tuas promessas, que são fiéis e verdadeiras, se cumpram na vida daqueles que permanecem fiéis a ti, que buscam o teu rosto e se deleitam na tua lei. Senhor, toca cada coração com a tua graça transformadora. Cobre-o com o teu favor divino, esse favor que abre portas, que concede acesso, que atrai oportunidades e que desata bênçãos. Elimina qualquer barreira espiritual, emocional, mental ou circunstancial que o inimigo ou as limitações humanas tentem colocar para impedir o progresso que tu desenhaste para cada um dos teus filhos. Clamo com autoridade em nome poderoso de Jesus para que toda dificuldade nos negócios, na carreira profissional, toda barreira pessoal que limita o potencial, toda opressão espiritual que causa esgotamento ou dúvida, se desfaça e se rompa neste preciso momento pelo poder do teu Espírito Santo. Que qualquer desafio que pareça insuperável, qualquer oposição que se levante como um gigante, seja superado e desmantelado pela tua autoridade e poder que residem em nós. Declaro canceladas todas as maldições geracionais ou impostas, todas as palavras negativas faladas consciente ou inconscientemente contra esta vida, toda inveja e toda ação maligna enviada com a intenção de prejudicar. Que o poder do sangue de Jesus anule e deixe sem efeito toda mentira, toda calúnia, toda maldição proferida, todo feitiço e toda intenção contrária à tua vontade perfeita. Senhor, peço-te que cubras com um manto de proteção sobrenatural cada pessoa, o seu núcleo familiar,
as suas relações significativas, cônjuges, filhos, pais, irmãos, amigos próximos. Que a tua mão poderosa os guarde de todo acidente, de toda doença repentina, de toda violência, de toda injustiça. Abre caminhos de graça e prosperidade, onde antes havia secura e limitação. Que flua a provisão, não só para suprir necessidades, mas para ter em abundância e ser canal de bênção a outros. Oro especificamente para que qualquer doença, seja física, desde doenças crônicas até padecimentos agudos ou emocional, ansiedade, depressão, traumas do passado, esgotamento, tristeza profunda, seja vencida e desenraizada em teu nome. Declaro saúde completa, cura total e restauração do bem-estar físico e mental sobre cada um que busca a tua ajuda com fé. Que o teu poder curador flua através deste ecrã ou desta mensagem e toque cada corpo, cada mente, cada emoção. Restaura, Senhor, as emoções danificadas por feridas passadas, os pensamentos cativos pela preocupação ou negatividade, e cura os momentos difíceis do passado que ainda projetam sombras sobre o presente. Traz a tua paz que acalma as tempestades internas e renova a confiança no teu cuidado constante e amoroso. Ajuda-nos a perdoar sinceramente a quem nos fez mal, libertando o peso do rancor que nos prende ao passado e nos impede de avançar. Declaramos liberdade completa de qualquer corrente emocional, qualquer ressentimento ou amargura que nos roube a paz. Que o sangue de Jesus rompa toda a amarra que nos impeça de viver na plenitude da liberdade em Cristo. Afirmamos com fé inabalável que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas no tempo perfeito de Deus. Que venham as promoções laborais justas, os avanços em projetos pessoais, as vitórias sobre situações desafiadoras, o favor divino em todas as nossas gestões e novas oportunidades alinhadas com o teu propósito. Estou completamente de acordo no Espírito e na fé com cada petição e clamor feitos neste momento. Cremos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. No poderoso nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém. Pai amado, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão. Agradecemos-te profundamente por ouvires as nossas orações, pela Tua paciência infinita, pelo Teu amor incondicional e pela Tua constante presença que nos envolve e nos sustenta em cada momento. Confiamos plenamente que tudo o que colocamos nas Tuas mãos, cada preocupação, cada anseio, cada área da nossa vida, está a ser cuidado com o maior amor, a sabedoria perfeita e a fidelidade inabalável. O teu plano para nós é de bem-estar e não de calamidade, para nos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Que a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento humano, essa calma sobrenatural que só tu podes dar, guarde os nossos corações da ansiedade e as nossas mentes da confusão em Cristo Jesus. Que saiamos deste momento de oração, não só com palavras ditas, mas com o espírito renovado, a fé fortalecida, a esperança avivada e uma confiança inabalável no teu propósito soberano para cada um de nós. Louvamo-te, ó Deus, pela tua bondade que experimentamos todos os dias, pela tua fidelidade que nunca fraqueja e pela tua graça que nos alcança mesmo nos nossos momentos de fraqueza. Que a tua luz resplandecente brilhe nas nossas vidas,
dissipando as trevas e guiando-nos com clareza em cada passo que dermos, para que sejamos luz no mundo que nos rodeia. Em nome de Jesus, nosso Salvador, Redentor e Senhor, concluímos esta oração com profunda gratidão e uma fé expectante, acrando com todo o nosso ser que o melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém e amém. Que assim seja nas nossas vidas. A importância vital de partilhar a mensagem e ser canal de bênção. Retomando o fecho original. O convite a partilhar esta mensagem não é apenas uma sugestão, mas um princípio espiritual fundamental. Fomos abençoados para abençoar. A graça e a verdade que recebemos não são para serem guardadas egoísta ou temerosamente, mas para serem estendidas. O ato de partilhar é uma manifestação tangível da generosidade e do amor de Deus operando através de nós. É pôr a nossa fé em ação. Pensa no Rio Jordão. Recebe água de fontes como o mar da Galileia e flui para o sul, irrigando a terra, permitindo que a vida floresça nas suas margens até desaguar no Mar Morto. O Mar Morto, pelo contrário, só recebe, não tem saída. A sua alta concentração de minerais torna-o inabitável para a maioria das formas de vida. Esta é uma poderosa analogia espiritual. Se nos focamos apenas em receber bênçãos, conhecimento, revelações, mas nem permitimos que isso flua para outros, tornamo-nos espiritualmente estagnados, áridos e infrutíferos. A fé que não se partilha, o amor que não se expressa através de ações, a esperança que não se transmite, corre o risco de murchar. Partilhar esta mensagem ou qualquer mensagem de fé e esperança é um ato de obediência ao grande mandamento de amar o nosso próximo. É uma forma de evangelização, de consolo, de edificação. Não sabemos a quem esta palavra pode alcançar, a quem pode dar a força que precisa num momento de desespero, a quem pode lembrar as promessas de Deus justo quando está prestes a desistir. Partilhar não é apenas reenviar um texto, é viver uma vida que reflete a bênção recebida. É ser testemunho da bondade de Deus. É estar disposto a falar da tua fé, a orar por outros, a oferecer ajuda prática, a ouvir com empatia. É permitir que a luz de Cristo que habita em ti brilhe para que outros vejam as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não subestimes o poder de um simples ato de partilha. Uma palavra de encorajamento no momento certo pode mudar a perspectiva de alguém. Um lembrete das promessas de Deus pode reavivar uma fé vacilante. Ao partilhar, aliamo-nos com o coração missionário de Deus, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Sê como o Rio Jordão, permite que a vida divina flua através de ti. Sê um canal de bênção. Dá generosamente do que recebeste e verás como a tua própria vida permanece viva, fresca e frutífera, não pelos teus próprios méritos, mas pela graça de Deus que opera em ti e através de ti. Que estas palavras não só toquem o teu coração, mas que te impulsionem à ação, que te fortaleçam no teu caminho e te inspirem a ser um agente de esperança e bênção no mundo. Que a direção clara de Deus guie cada um dos teus passos. Que a sua proteção te rodeie como um muro inexpugnável e que a sua bênção abundante se manifeste em todas as áreas da tua vida para a sua glória. Em nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja contigo.
caminha em fé, partilha a esperança e vive a vitória que Cristo já ganhou para ti. O melhor está por vir. Confia nele sem reservas.